Aos nossos ouvintes, telespectadores e também internautas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da sua Rádio Veredas de Unai. Este é o terceiro episódio de uma série de 4 episódios que estaremos apresentando nesse momento em que comemoramos 48 anos do aniversário da Rádio Veredas de Unai e também dos 81 anos do município de Unai. Estamos fazendo então a série de homenagens a estas duas datas importantes, a Rádio Veredas e também o município de Unai. Para este nosso terceiro episódio, nossos convidados, Dr. José Batista dos Santos Furtado, conceituado advogado, um dos mais requisitados em Unai, com escritório também muito solicitado em Brasília, no Distrito Federal, e diretor-presidente do Sistema Veredas de Comunicação. Também estamos recebendo hoje Tiago Martins, atual prefeito de Unai, para o exercício de 2025-2028. E é com eles que a gente vai bater um papo agora bastante descontraído aqui dentro do podcast da sua Rádio Veredas de Unai. Doutor José Batista, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, ouvintes da Rádio Veredas, bom dia, internautas da Rádio Veredas, a todos aqueles que nos assistem pelo Instagram, pelo YouTube. Bom dia, Tiago. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença. A presença aqui nos honra muito e receber como prefeito eleito, de Unai, que disputou uma eleição aí apertadíssima, Eu achei que foi flopado. Não, eu costumo dizer que vitória é 50 mais 1. É isso mesmo. De 50 mais 1, mais da metade te escolheu. Então, o importante é isso. E a eleição passou também, como eu já ouvi você dizer, a partir de janeiro, você será o prefeito de todos os unaienses. Parabéns pela eleição também. Parabéns a você, parabéns ao seu vice. E que sejam sempre bem-vindos à nossa emissora. A rádio estará sempre aberta para vocês, como sempre esteve para os prefeitos anteriores, para os gestores anteriores. Nós temos o município de Unai, a prefeitura de Unai, como um grande parceiro. Queremos continuar a tê-los. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui nesse podcast. É uma fase nova que a Rádio Veredas passa a viver, com muito brilhantismo, inclusive, com qualidade dos seus equipamentos. E ter a honra de receber você para falar, claro, para a gente contar algumas histórias, do Tiago Martins até chegar a essa condição de prefeito de Unai. Seja bem-vindo. Obrigado, Frank. Prazer estar aqui com você, doutor Zé Batista, figura ilustre aqui de Unai. Parabenizar vocês por essa iniciativa, A Rádio Veredas sempre postou aí ao longo dos seus 48 anos que está sempre pronta para inovar e modernizar. Vocês têm feito isso muito bem e agora com a iniciativa do podcast para a gente prosear, doutor Zé Batista? Um dedinho de prosa, um dedinho de prosa aqui, contar um pouco da nossa história, conhecer também um pouco da história também da Rádio Veredas. É um prazer muito grande e eu tenho certeza que vai ser aí um bate-papo muito produtivo. Doutor José Batista, o que o senhor sabe do Tiago Martins? O que o senhor conhece? O senhor tem muitos anos de Unai, o Tiago Martins é filho da terra. O que o senhor conhece da história do Tiago Martins? Só pode contar coisa boa, As ruas eu não sei. Eu cheguei em Unai em 1976, 4 de dezembro de 76. Aqui ainda estava como promotor de justiça Dr. Francisco Rodrigues. E o chefe da administração fazendária era o Rui Martins. O Rui era avô dele. E o Dr. Francisco era tio. O Rui foi uma pessoa que eu admirei muito e sempre me tratou com muita deferência. O advogado Jorge novo, como eu já contei em outros podcasts, eu cheguei em Unai, tinha 11 advogados aqui. Eu sou um dos sobreviventes daqueles 11, Que a turma já estava mais velha. O Dr. Zé de Juto Filho, que eu admirei muito também, a advocacia dele. O melhor orador que eu já vi em tribuna de júri, o Dr. Zé de Juto. Então eu convivi com esses advogados, mas tinha um promotor de justiça. O promotor era o Dr. Francisco, juiz Tibagi, Salles de Oliveira, e o Dr. Francisco, a gente tinha laços familiares. Ele era casado
com a Odete. Odete ia ser prima em primeiro grau da minha mãe e do meu pai. E o doutor Francisco era tio da mãe da Odete e casou com a filha da sobrinha. Aí a Patrícia falou comigo. A Patrícia foi colega do Tiago de ginásio. Ginásio, né? No colégio do Carmo. Esqueci um grupo lá que chamava Os Galináceos. Aquela turma lá do fundo só faz coisa certa. E era todo mundo torcedor do Galo. Por isso que era Galináceos. Eram os torcedores do Galo. Então eu conheço o Tiago de longa data a partir daí. O avô do Tiago chamava José Rodrigues. A Patrícia falou, agora depois que o Tiago virou prefeito, o senhor quer ser primo dele? Eu falei, não, já sou. Eu não quero ser não, eu já sou primo do prefeito. Não é? Você viu outro branquinho falando da nossa relação de amizade. Então, o que eu fiz, Unai? Uma relação de amizade com todo mundo. Doutor Francisco, que era o tio do Tiago, tio do pai dele, era o promotor. Ele recebia o Ministério Público uma revista mensal sobre jurisprudência do Tribunal de Minas. Um dia o doutor Francisco me chamou no escritório dele, que era ao lado da fábrica de banho. Fui lá, ele me deu 130 revistas. Eu enchi uma prateleira no meu escritório com revista da jurisprudência. Tinham as fichas que acompanhavam. Você queria jurisprudência sobre acidente de trânsito, você ia na letra A na ficha, falava qual revista e você ia na revista. Tinha que estudar. Hoje não, hoje você entra no Google e escreve assim, acidente de trânsito, jurisprudência, sai milhares. Então hoje ficou muito mais fácil advogar, mas ficou mais difícil de aprender. Não é? Então o que eu conheço do Tiago é daí, é nossos laços familiares. Ele foi colega da minha filha, fui vizinho do pai dele, nós morávamos na rua que antigamente chamava Carmela Dutra, hoje é Gerson Rodrigues Gondim, que era meu tio também, e a mãe dele, o pai dele, morava do lado com Frei Patrício. Sua mãe mora lá até hoje. Até hoje. Então eu conheço desde criança, dele lá. Não sei nada ruim dele, só sei coisa boa. Conhecia na política, né? Na política, ele vem lutando há muito tempo, vem crescendo na política, foi vereador 2 mandatos, foi candidato a prefeito, em vez do anterior, bem votado, foi candidato a deputado, bem votado, e agora ele foi eleito prefeito. E eu espero e desejo a ele que ele tenha uma profícua administração, não é uma bela administração, uma profícua administração. Bom, Tiago Martins, depois dessa introdução, já qualificando, né, a sua pessoa, agora é a sua vez de falar um pouquinho pra gente dessa trajetória política, né? Eu lembro de você como vereador, depois você esteve na condição de assessor do deputado Zé Santana, Zé Silva, deputado Zé Silva, deputado federal, né, em Brasília. E agora você chegando à condição de prefeito. Conta pra gente aí, você deve ter muitas histórias nesse trajeto todo aí. Foram 20 anos, né? E ouvindo o doutor Zé Batista aí, ele começou a história, né? Conhecimento com a minha família 2 anos antes de eu nascer. Em 76 foi o ano que o papai casou, né? Em janeiro de 76. Muito bacana saber da Você é o filho mais velho? Sou o filho mais velho de 3, né? Hoje 46, meu irmão 43 e minha irmã 40. Se programar de 3 em 3 anos. É legal também. 3 em 3 anos. E aí nasci, né, em Unai, em 78, ali no Hospital Santa Mônica. Doutor Durães era médico da minha mãe. Esses dias eu encontrei com ele e falei, olha, responsável aí pela minha trajetória, você tem, né, parte com isso aí também. E estudei toda a minha vida aqui, colega da Patrícia ali no Colégio do Carmo. Pratiquei muito esporte aqui, né? Sempre fui muito ativo nas atividades esportivas, nas competições, muito atuante. Comecei, Frank, também, a trabalhar muito cedo. Lembro que meu primeiro emprego foi de cobrador numa loja de lingerie em frente ao Colégio do Carmo. Eu lembro que era Denise e Samuel Luiz Maia, se eu não me engano. Sim, Samuel lembra. Samuel era gerente na Caixa Econômica Federal. Isso. E aí eu comecei a trabalhar de cobrador, né? Depois fui trabalhar no escritório de agrimensura do meu tio Glauco, você conheceu ele? Pois. Agrônomo também, hoje estava em Palmas.
Depois também trabalhei numa lanchonete. Meu pai abriu uma lanchonete aqui em frente à loja maçônica, por pouco período, mas abriu. E depois eu fui trabalhar na Raia 4. Como eu era aluno ali da Alice e da NET, pedi uma oportunidade lá, comecei, né, ali como monitor. Apesar de ser formado em Direito, minha vida toda ali foi, né, sendo monitor de natação, musculação, hidroginástica. Foi aonde que, através do Frank, lá na criação do projeto Vivendo a Melhoridade, a gente teve uma participação ativa, dava aula para as 7 turmas, eram quase 700 mulheres com aula de hidroginástica. Então, comecei a minha vida profissional muito cedo. Já fiz de tudo. Lembro que nesse período, como eu ganhava pouco na Raia 4, porque eram horários de aula, nos finais de semana tinha as colônias de férias, lá no Colina, época muito boa. Ia para lá, dava aula, chegava em casa à noite, fazia din-din, né, o chup-chup, para poder vender e melhorar. Então, sempre procurei, né, crescer um pouquinho naquilo que eu estava fazendo. E aí surgiu o convite de participar do Léo Clube, que é um grupo de jovens do Live. E por incrível que pareça, doutor Zé Batista, eu tinha uma resistência em falar em público. Né? Ficava, se fosse uma roda de conversa, eu dominava a roda, né? Não deixava ninguém falar, porque eu gosto de conversar mesmo. O microfone te assustava. Mas o microfone. Aí o Léo Clube me proporcionou, né, essa oportunidade de perder esse receio do microfone. Começava a falar em público e tal. E sempre tive esse espírito de liderança, né? Comecei nesse período da Academia Raia 4, eu também comecei a realizar festas. Né? Hoje eu vejo o Paulo Otávio, filho do Dr. Zé Batista, o grande promotor do Naí, resgatando a alegria que estava faltando na nossa cidade. Dizer a ele que a prefeitura vai ser grande parceira dele na realização desses eventos aí. Eu falo que vai mais do que lazer e diversão, movimenta, né, doutor Zé Batista, a nossa economia, gera emprego, gera renda. Então comecei a trabalhar na Raia 4, fazer festa e fazer faculdade em Direito. E, muito conhecido, o pessoal começou, Thiago, por que você não sai candidato a vereador, não sai candidato a vereador? E um dia eu fui lá na Câmara Municipal, plenária era um pouco diferente, na sua época ali. A primeira campanha minha foi em 2004, eu não fui eleito. Mas no dia que eu cheguei na Câmara, que eu vi ali aquela mesa de honra, eu falei, eu quero sentar lá em cima um dia. Primeira eleição, não fui eleito, mas uma votação muito boa, 523 votos em 2004. E acabou a eleição num dia, doutor Zé Batista. No outro dia eu estava pedindo voto na rua. Acabou num dia, no outro dia, na segunda-feira, saí pedindo voto. Aí tive a felicidade, 2.506 votos. É nesse período que eu não ganhei, o ex-prefeito André Manta, que eu tenho aqui uma gratidão, uma admiração muito grande, me convidou para assumir a Secretaria de Arte e Cultura. E lá também nós desenvolvemos um bom trabalho, criamos a banda municipal, reestruturamos a biblioteca, catalogamos todos os livros da biblioteca, festival de música. Eu lembro do saudoso Faixa Branca, que tinha um programa que chamava, se não me engano, Chora Viola. Violas e Violeiros. Violas e Violeiros, isso mesmo. Era ali no Barracão, ele e o seu Calixto. E eles precisavam do incentivo, nós incentivamos. De que forma? Que os artistas da cidade que fossem participar do programa durante o mês, no último domingo era sorteado um violão. Então, assim, houve um crescimento muito grande disso. E isso foi durante um ano inteiro, né, esse programa dentro da Fundação de Arte e Cultura. E no último domingo do ano foi sorteado um violão, uma viola. Aí nós tivemos ali festival de cultura, festival de humor, festival de capoeira, tinha o Independência ou Rock, que era no dia de 7 de setembro, tinha um festival de rock, festival sertanejo. E aí, devido a esse trabalho, juntamente também lá com as minhas meninas da melhor idade também, nós conseguimos uma votação muito boa e nós tivemos a oportunidade de ser eleito, naquela época, um dos vereadores mais votados. Depois, fui reeleito o vereador mais votado. O Antero seria o candidato natural do grupo, infelizmente foi impossibilitado, questões eleitorais, e eu fui convidado pelo grupo a sair candidato a deputado. Uma votação muito expressiva, falo isso desprovido de vaidade, né, de arrogância, mas fui o deputado na história de Unaí, nesses 81 anos, mais bem votado. Foram quase 23 mil votos, 22.900 e tantos mil votos. Com os votos da região, tive 28 mil votos.
Aí, naturalmente, a gente, né, surgiu aí como opção para candidato a prefeito em 2016. Não conseguimos a eleição. Fui convidado para trabalhar no gabinete do deputado Zé Silva, qual tem um carinho e admiração muito grande, doutor Zé Batista, porque o Zé Silva defende aquilo que movimenta a nossa economia, que é o agronegócio, né? Principalmente a agricultura familiar. E é o que eu falo, aqui no Brasil nós temos uma característica muito boa e muito interessante, que numa ponta nós temos o agroempresarial e na outra ponta a agricultura familiar. E o Zé Silva aí fazendo uma forte ação junto a essas comunidades rurais, são mais de 50 hoje aí, tanto do INCRA como do crédito fundiário. Só eu acho que tem que ressaltar que o Zé Silva, ela atende a comunidade rural, pequeno produtor, o assentado. Isso. Que eles confundem, querem confundir o trabalho dele. Sim, isso. Porque o Zé Silva, ele é egresso da Emater, ele tem formação na França, na Europa, ele é muito competente e ele atende, ele serve o assentado. Com certeza, é aquele que foi beneficiado pelo INCRA ou pelo programa do crédito fundiário, o programa do governo federal. E aí, doutor Zé Batista, você já participou, já militou muitas vezes, você sabe que as pessoas gostam às vezes de colocar defeito em quem não tem. Então eles confundem muito agricultor familiar com sem terra, aqueles que invadem. Nós nunca trabalhamos com essa categoria. Exato, então, assim, o que acontece? O que eu percebi? Por que o Zé entrou, né? O Zé Silva entrou nessa briga? Ele é filho de um assentado. A família dele, o pai e a mãe, recebeu, participou de um programa do governo federal, foi colocado lá. E o que ele começou a perceber? Que o governo coloca essas pessoas lá, mas sem assistência nenhuma. Falta energia, falta água, falta ali uma estrutura de barracão, falta assistência técnica, falta investimento. Então joga ali as famílias. Entrega a propriedade para ele e vai embora. E não sabe nem qual a aptidão daquela família e nem qual que é a possibilidade de produção. Se é uma rocinha de milho, se é criar uns frangos, umas galinhas, se é uma piscicultura. Então o Zé Silva, como o senhor disse, veio da Emater, chegou a ser o presidente da Emater em Minas Gerais, foi secretário de Agricultura, no governo, se eu não me engano, do Anastasia, e aí surgiu, ele começou a sentir que as leis impediam dele ir mais além. Ele falou, só tem um jeito de eu conseguir melhorar a qualidade de vida de quem está na roça. Aí ele foi e virou deputado federal pela primeira vez, com mais de 120 mil votos. E lá ele conseguiu mudar muitas coisas, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele na elaboração desse projeto, que é um projeto de melhoramento do plano que trata da reforma do crédito fundiário. Aumentou o valor, individualizou as dívidas, criou alguns fomentos, porque antigamente a mulher ia para a roça para varrer o quintal, hoje não, através dele ele criou programas para incentivar as mulheres, ter um fomento mulher. Então eu tive a oportunidade de conhecer muito, sabe, doutor Zé Batista, Frank, o nosso município, que é riquíssimo, mesmo sendo vereador por 2 mandatos, tinha comunidades rurais que eu não conhecia, mas graças a esse trabalho eu tive a condição de conhecer e extrapolar fronteiras aí. Eu fui conhecer todas as cidades do Noroeste Mineiro e do Alto Paranaíba e as comunidades rurais também. E eu percebi o quanto a nossa região é rica e o quanto ainda ela tem para evoluir. Passaram-se aí 2 mandatos, 2 eleições, eu não quis mais participar, uma eleição de deputado e uma de prefeito, e depois, na eleição de presidente do vereador Edmilton, o Edmilton me convidou para assumir um cargo de secretário-geral da Câmara. Eu fui pego de surpresa, porque eu fiquei durante 8 anos de um lado, como se diz, no campo, jogando ali. E aí ele me convidou para ir ali, para atuar como o treinador, ficar ali na arquibancada, cuidando da parte administrativa. E, modéstia à parte, fizemos um trabalho muito bom. Nós fomos um dos primeiros órgãos públicos a implantar a nova lei de licitação, a 1433. Nós implantamos o papel zero, que nós vamos implantar no nosso município, na prefeitura. Hoje a gente gasta milhões por ano com papel. Então, assim, é um caminho sem volta. A hora que você informatiza, você não quer voltar para o papel mais. Não gosto de papel. Então, assim, e a tecnologia veio para isso. Além de economizar, também facilitar, dar mais dinamismo.
criamos e inaugurou agora no final do ano passado o memorial, juntamente com o Centro Cultural. Ficou muito bacana, doutor Zé Batista, que lá conta um pouco da história, essa história riquíssima da Câmara nas paredes, e ela pode ser rotativa, né, essa história contada. E o vão ficou ali para exposições de artes, lançamento de livros, Frank. Eu tenho certeza que a Academia Unaense de Letras vai usar muito esse espaço, os nossos artistas fazer apresentação teatral, e vamos mais além também, é onde as escolas podem levar os seus alunos para aprender um pouquinho de algumas coisas, né, que passou para o nosso município e que com certeza vão ser utilizadas lá na frente. E na eleição agora 2024, nós tivemos aí a grata satisfação de sermos eleitos prefeito de Unai, e com certeza Deus vai estar nos abençoando para que a gente possa exercer um bom mandato. Então, sim, contei um pouco aí da minha história aí, que eu tenho orgulho de dizer que é riquíssima, que são muitas experiências, né? Tem coisas positivas e coisas negativas, né? Eu falo que a coisa mais negativa que aconteceu na minha vida foi perder meu pai, né? Muito novo, meu pai, com 56 anos, que era um esteio lá de casa, e naquele momento, doutor Zé Batista, eu falei com meus irmãos, né? Meus dois irmãos moram em Brasília, eu e aqui, só minha mãe, e eu falei, agora nós vamos ter que ser o apoio para a nossa mãe, né? Mas Deus nos surpreende de forma sempre muito positiva, que foi a nossa mãe que foi o esteio nosso. Deus deu a força necessária para ela. Naquele momento, a situação complicada, meu pai já vinha desempregado há algum tempo, minha mãe professora aposentada, você sabe que o Estado paga muito mal, minha irmã fazendo faculdade em Brasília, meu irmão aqui em Unai, e nós vimos um momento muito difícil, né? Perder o pai, assim, o pai faleceu de câncer, foi muito rápido, descobriu o câncer num ano, passou 2 anos e veio a falecer, e nós tivemos que nos unir. E essa união permanece até hoje. Eu lembro, José, que meu irmão estava fazendo faculdade, começou a fazer faculdade, nós não ganhamos. Como é que vai fazer? Foi eu e minha irmã que nos unimos e falou, nós não podemos deixar Guilherme sem faculdade. Aí, falei, vamos, você paga metade, eu pago a metade. Naquele momento que eu já estava administrando a Academia Raia 4, falei, Guilherme, eu vou lá te levar para a academia, mesmo sem necessidade de você ter a sua rendazinha ali, mas a sua faculdade, você fica tranquilo. Então, assim, a gente tem o costume de olhar para o jardim do outro, né, e falar que o jardim é mais bonito, mais florido. Mas a gente nunca sabe o trabalho que deu para que ele ficasse verde e bonito daquele jeito. Então, às vezes as pessoas olham para a gente e pensam assim, não, a vida do Thiago foi muito fácil. Eu ouvi muito isso, sabe, doutor Zé Batista? O Thiago é filho de papai, filho de mamãe. Na verdade, eu sou filho de um papaizão. Eu falo que meu pai tirava da boca para dar para a gente. Que o Thiago é playboy, mas não, nossa vida foi muito difícil, né, com muita dificuldade. Eu comecei a estudar, fazer faculdade de Direito, só tive a oportunidade porque a minha avó custeava metade da faculdade, meu pai não dava conta de pagar. Mas Deus foi nos guiando, sabe, nos fortalecendo, nós nunca recebemos herança, apesar dos meus pais, né, terem tido a oportunidade de receber um pedaço de terra do pai da minha mãe, né, do meu avô paterno, do meu avô materno, mas quando chegou em nós já tinha sido desfeito. Mas eu não reclamo disso não. O que é o mais importante, doutor Zé, eles nos deu, sabe? Que foi a educação, a criação. Minha mãe fez aniversário agora recentemente e eu falei para ela, muito obrigado por tudo que a senhora fez, porque não foi fácil, porque depois de 2005 ela passou a ser pai e mãe, nunca mais quis, estava nova na época, 54 anos, não quis ter outro relacionamento, justamente para se doar aos filhos. E hoje ela está se doando aos netos. Então tem 2 irmãos em Brasília, a Laura tem um casal, meu irmão tem um rapazinho, eu tenho 2 lindas filhas. Então assim, a vida dela é se dedicar à família. Mas hoje nós estamos com essa missão, nós estamos enfrentando aí um cenário caótico no município, todas as áreas, mas conseguimos montar uma equipe muito boa, muito técnica, porque eu vejo que é um momento que a gente tem para errar menos. Quanto menos a gente errar aqui, é igual vocês aqui, quando escolhem, né, as pessoas para atuar na Rádio Veredas. Essa grande emissora que leva informação aí pelo Brasil inteiro, agora através das redes sociais, da internet. Então vocês querem escolher os melhores. E infelizmente, doutor Zé Batista,
a gente encontra alguns desafios. Porque o poder público aqui no município de Unai paga muito mal. Eu sei. Né? Então você pegar uma pessoa extremamente qualificada é complicado. Então eu estou buscando pessoas qualificadas, mas acima de tudo que está com desejo de fazer acontecer. Não adianta você pegar o Neymar hoje e colocar no campo, todo mundo sabe que ele é craque, mas se ele não quiser jogar, ele não vai render. Então a nossa equipe, o nosso pedido é esse. Tem que estar com vontade de fazer a coisa acontecer, fazer muito com pouco. E eu tenho certeza que Deus vai dar a sabedoria necessária aí, a sabedoria de Salomão, doutor Zé Batista. Você tem falado muito isso. Muita sabedoria de Salomão. Se eu tiver a metade da sabedoria de Salomão, aí vai virar outra cidade. Sei que a sua esposa é extremamente religiosa, a dona Marlene, colega de grupo de oração da minha esposa com Matânia, e eu tenho pedido isso muito. Eu falei aqui nele, gente, reza por nós. O reza não é por Tiago, é uma administração, né, do Tiago e do Celinho, para que Deus dê para nós a sabedoria de Salomão, porque eu tenho certeza que a qualidade de vida das pessoas vão melhorar. Doutor José Batista, nesses 48 anos de Rádio Veredas, a gente noticiou muito aqui notícias políticas, né? Nos últimos anos, desde que eu assumi o jornalismo, e agradeço a confiabilidade, claro, da direção, a gente tem prismado a notícia local, a política local, a política regional, porque vejo que a notícia da política nacional, a grande mídia já dá. A grande mídia já, isso está estampado nos principais veículos do Brasil. Então a Rádio Veredas tem dado foco na notícia local e vejo que tem dado certo, visto que a gente recebe cada dia a informação de que mais ouvintes estão nos acompanhando. E agora temos aqui um prefeito jovem, né? Se a gente pegar na história de Unai, o prefeito que está saindo agora está com mais de 70 anos. 70. Né? Chegando a 70 anos. Ele até disse aqui que é ele, o Delvito e o André. São três. Da mesma idade e os únicos sobreviventes. Exatamente. O Tiago, o senhor entende assim, dentro desse cenário político, que a rádio continua a dar ênfase no seu noticiário, uma nova geração que chega, e essa nova geração chega com força para ficar no cenário político municipal, especialmente? Eu acho que sim, né? A rádio vai continuar com a programação local do jornalismo, e como você disse, a notícia nacional e internacional, ela já fica a cargo dos grandes órgãos de comunicação, das grandes redes de comunicação. E a gente foca mais na notícia local, porque eu entendo que o unaiense, o fazendeiro, o comerciante, ele tem que estar informado do que acontece aqui no município, o que acontece na cidade dele. Então, se ele liga ao rádio, ele vai saber que dia que a prefeitura vai estar funcionando, o dia que não vai estar funcionando, que a ponte do córrego tal caiu, ele não tem condição de passar lá. É isso que é a informação da rádio, a informação da polícia militar, da atuação da polícia militar, o serviço que ela está prestando na cidade, da mesma forma da polícia civil, dos meios de comunicação, a imprensa, a educação, as escolas. Então, nós temos que dar a notícia local para o cidadão, para o nosso ouvinte, para o nosso parceiro, que é anunciante, que é nosso público, ele está bem informado. E outro detalhe, é a credibilidade que a rádio hoje tem na cidade. Você vê no Instagram, ele vai lá na rádio conferir, saber se é verdade. Já me Quantas falaram, vezes já isso na internet, quando for ouvir a rádio, não sabia se é verdade. Aconteceu um acidente na 251, por exemplo. Vê na internet, mas ele vai ouvir o rádio para saber se é verdade. Alguém até disse assim, deu na rádio, se deu na rádio é verdade. Deu na rádio é verdade. É duas coisas que eu falo. Isso é credibilidade. Isso é credibilidade. A rádio falou é porque é verdade. E anunciou na rádio também vende. É porque acontece muito, o prefeito Tiago e o doutor José Batista, acontece muito porque as mídias sociais hoje, que são importantíssimas, às vezes não checa a origem da notícia, não checa a fonte da informação. Você não pode ver na internet e jogar no ar. E a Rádio Veredas... Você tem que conferir. Qual que é a fonte? José, isso tem acontecido muito. Tem. As famosas Causa fake news. muitas E o que distorções. eu tenho percebido? Eu vivi
isso aí agora recentemente, uma disseminação de fake news. Isso. É política, né? Eu tenho uma historinha aqui, só abrir um parênteses, que dois senhores... Aqui é o lugar de contar história. Dois senhores, doutor Zé, estavam conversando na sua cidade, uma cidadezinha do interior. Eles eram muito amigos, mas eram adversários políticos. A gente vê isso muito, né? Eu tenho amigos que não comungam com o mesmo posicionamento político. Eu é igual no futebol, eu acho que o respeito tem que prevalecer. E um deles virou e falou assim, ô compadre, nós achamos agora um candidato bom demais para prefeito. Esse aí ninguém derruba ele, viu? O banheiro dele falou, quem que é? O fulano de tal. Falou, rapaz, esse é bom demais, tá? Esse é muito bom mesmo. Aí o outro falou, não, ele é tão bom que eu não tenho defeito. Aí o outro virou e falou assim, mas nós põe. Nós põe defeito. Então assim, quando às vezes não tem algo, né, de muito negativo no candidato, principalmente hoje, com a facilidade da tecnologia aí, do Instagram, principalmente do WhatsApp, cria ali uma montagem. Eu sofri isso e eu tive que entrar com ação aí para penalizar essas pessoas que estão disseminando as mentiras. Como é que você pretende trabalhar com isso no governo do Estado? De forma firme, de forma enérgica, né? Eu acho que nós estamos aí para trabalhar em prol da comunidade, nós queremos ser parceiro daqueles meios de comunicação que têm credibilidade, como a Rádio Veredas. Inclusive aí na montagem do governo aconteceu muito disso e disso, disse que você vai fazer isso, disse que você vai fazer aquilo, você vai cortar isso, que você vai cortar aquilo. E, gente, tem que buscar informação. E durante a campanha, nós entramos, doutor Zé Batista, com mais de 80 processos para pessoas que estavam disseminando fake news. Então, quando nós cometemos um erro, a população de Jundiaí tem todo o direito de disseminar, mas é verdade. Quando for falar a mentira, não vai prejudicar, não é só a gestão pública, vai prejudicar o nosso município. Então nós vamos trabalhar de forma firme eu acho que em relação a isso. Tem que buscar o judiciário mesmo, nesses casos, porque no judiciário, além da aplicação da lei penal, você tem também da lei civil. Então, no civil é indenização, no penal é restrição de liberdade. Isso. E tem indenização no penal também. E eu acho que quando mexe no bolso, aí tem uma correção, aí corrige. Inclusive teve vários aí que foram penalizados em pagar multas de 10, 15, teve um aí que foi, se eu não me engano, quase 160 mil reais a multa. E assim, doutor Zé Batista, não ofende, não é só o processo político. Atrás de um candidato, de um político, tem uma família. Tem uma família. Eu falo que quando tá batendo em mim, assim, eu tô com um couro grosso, né? A gente vai ficando com um couro grosso. É lógico que a gente tem sentimento e a gente sente, mas a gente tá mais maturado em relação a isso. Os familiares sofrem mais. Mas tem a família também, e muitas das mentiras acabam ofendendo a honra, né? Eu até lembro que durante a campanha, eu contei isso em alguns locais, e a minha esposa entende perfeitamente em relação a isso. Nós estamos juntos aí há 14 anos, 10 anos de casado. É uma mulher extraordinária, foi uma parceiraça durante o processo eleitoral. Foi pra rua comigo, sabe? Ela passou, doutor Zé, eu fico até emocionado, assim, muita angústia, né? Porque quando a gente vê alguém sendo atacado, alguém que a gente ama, a gente sente mesmo. Então foi um processo muito pesado. Uma eleição de prefeito de Jundiaí não é brincadeira, e ela estava ali do meu lado. E eu sempre falei, doutor Zé, quando ela não estava comigo, lá em pé, caminhando nas ruas, ela estava lá em casa de joelho rezando, cuidando A parte espiritual. das minhas filhas. E chegou a sair numa questão que Tiago estava tendo um amante, né? Tiago está tendo um amante e tal. Então tem muitas ofensas aí, e é por isso que é importante um meio de comunicação com credibilidade, sabe? E aqui mais uma vez eu rendo as minhas homenagens à Rádio Veredas pela postura, né? Você aí juntamente com o saudoso Humbertão, construiu esse patrimônio, né? Quando eu falo patrimônio, não é o patrimônio financeiro, é o patrimônio de credibilidade para levar informação para a nossa população, junto com uma equipe extremamente profissional, para que o Frank, o G, né, a Cléria, Zé Araújo, tantos outros, você está aí, né, já iniciando a sucessão, apesar que está firme e forte ainda, Paulo Otávio tomando conta aí da direção. Mas aí, o que eu falo? Que a gente tem que, às vezes, absorver de forma mais tranquila. E aí, quando surgiu, Frank, esse boato de traição e tal,
foi no dia que a gente ia abrir o nosso birô. Aí estavam todas aquelas colaboradoras lá reunidas e eu contei que estava saindo essa conversa. E aí, para poder morrer o assunto, eu falei assim, e saíram falando que eu tenho um amante, inclusive eu quero chamar ela aqui na frente. Frank, todo mundo regalou o olho e tal. Falei, vem cá, minha esposa. Chega aqui. Tá aqui, ó. Essa é minha amante, é a minha esposa, é a minha amiga, é a minha companheira. Ela é tudo isso numa mulher só. Aí morreu o assunto, doutor Zé. Aí morreu o assunto. Mas realmente, doutor Zé, um meio de comunicação com credibilidade e a Rádio Veredas aí, 48 anos, né, de história, não chegou aqui à toa. Se não tivesse credibilidade, seriedade, responsabilidade em passar a informação certa, não tinha 48 anos. A gente vê em muitos meios de comunicação querendo nascer e não sai nem do ninho ainda. Por quê? Porque falta o respeito. E vocês souberam durante esses 48 anos administrar muito bem, porque vocês estão aqui para passar informação. Principalmente no cenário político, tem vários lados. E sempre um quer ser mais prestigiado ou valorizado, mas vocês sempre tiveram a sabedoria de ser coesos, né? Serem imparciais. Eu participei aí de vários processos políticos, tanto como candidato a vereador, deputado e prefeito, e aqui mais uma vez eu quero reconhecer essa imparcialidade que vocês tiveram durante todos esses processos. E eu tenho certeza que 48 anos aí de história, posso dizer aí que pela credibilidade que vocês têm, a Rádio Veredas ainda é uma criança ainda, mesmo com 48 anos, vai chegar muito além. A Rádio Veredas, nesses 48 anos, nós não temos nenhuma punição, por exemplo, do Ministério das Comunicações, a não ser alguma advertência por questão técnica. Acho que tem uma ou duas, por questão técnica. O fiscal da Anatel, por exemplo, vem na fiscalização, chega lá e o transmissor em cima está faltando alguma coisa. Tem um harmônico que estragou, por exemplo. O harmônico é quando a rádio interfere em outra, estragou um harmônico. Ele nota aquilo que às vezes o meu técnico não notou. Então, esse tipo de tem uma ou duas advertências nesse sentido. Mas no sentido da rádio não cumprir a legislação a qual nós nos submetemos, não existe. Então, o que é isso? É você saber cumprir a lei. A rádio funciona, a rádio é uma concessão de serviço público. Então, eu tenho que seguir a lei. Eu tenho a obrigação de seguir estritamente o que está na lei. Eu sempre pergunto, vai fazer isso aqui. Fala, é legal? Pode. É legal? Então pode fazer. Pode publicar isso. Quando chega em mim, às vezes eles têm dúvida. Fala, tá legal? É legal? Não é proibido, não. Então pode publicar. E outras coisas você analisa. A gente também não é infalível. Pode ocorrer de um dia ou outro. A gente errar na análise de um fato, achar, eu entender, eu interpretando a lei, e esse fato pode ser publicado, e às vezes não poderia. Outro entender que não poderia. Ele não, para a justiça chega lá, o juiz vai, não, está errado. Ela não poderia ter publicado. Mas sempre de boa fé. Nunca fazer uma publicação para ofender alguém, para prejudicar alguém, de jeito nenhum. E, aliás, se eu fizer isso, eu te prejudico numa publicação na rádio, é aquilo que eu te falei. Eu tenho responsabilidade civil e penal, porque eu tenho que seguir a lei. E aqui é aquela história do nosso presidente, que a gente joga dentro das 4 linhas. Doutor Zé, só concluindo aí, além dessa questão profissional que vocês têm em relação à lei, eu tenho observado que a Rádio Veredas, toda vez que a gente chega aqui nos estúdios, eu sou muito observador, né? Eu vejo o quanto vocês evoluíram na questão de equipamentos, questão técnica, porque as coisas vão modernizando, né? Por isso que vocês estão no mercado até hoje. Mas eu falo que, paralelo a isso, além da questão técnica, dos microfones, da qualidade do produto, vocês têm investido muito nos bons profissionais. E aí aqui, mais uma vez, eu quero assim, parabenizar vocês pela equipe que vocês têm aqui. Porque não adianta ter os melhores equipamentos físicos se vocês não têm a mão de obra, né? Se não está ali um humano por trás dos microfones para poder levar as informações, levar alegria, né? A Rádio Veredas não leva só informação, leva muita alegria. Tem muita gente que está lá no campo
E às vezes o único meio de comunicação que ela tem é a Rádio Veredas. Então ela vai receber, vai saber de alguma coisa que está acontecendo, aqui em Unaí, às vezes até fora mesmo, mas também leva alegria através dos programas, né? As informações aí através do programa do meio-dia do Frank, do Zé Araújo, com aquela pegada mais sertaneja, aí vem ali o show do esporte ali com o pessoal, com o Serginho, com o Juarez, de forma descontraída. Eu estava participando agora da final do Berra Cabritim, e aí todo mundo torcendo pro Serginho errar o pênalti, para quê? O Serginho acertou o pênalti? Acertou o pênalti. Eu acho que ele errou. Ele errou, ele tinha falado. E assim, todo mundo na expectativa, eu sabia que o Juarez ia pegar esse motivo de massacrar ele aí. Então assim, os grupos do WhatsApp, todo mundo lá, o pessoal com o telefone filmando, vai errar, Juarez mata ele. E assim, é uma resenha muito boa. Então a Rádio Veredas, além de levar informação, leva música, leva alegria. Então eu espero que a Rádio Veredas aí só cresça, só evolua. Tiago, isso é visão de equipe, né? Aqui dentro, costumo dizer que nós somos uma família. E começou há muitos anos atrás e foi modificando, porque uns saíram, infelizmente alguns faleceram, outros mudaram, foram para Brasília, para outros lados. Nós temos um locutor hoje de ponta em Brasília que trabalha aqui, por exemplo, Paulinho Campeiro. E também o pensamento, quando você pega a coisa de boa fé, com vontade de servir a comunidade, de cumprir a lei, de servir a Deus também. Quando eu adquiri a parte da rádio, a missa, por exemplo, ela era transmitida, mas tinha patrocínio. A Ave Maria, que é às 18 horas, tinha patrocínio. Eu tirei os patrocínios, porque eu entendi que eu não poderia transmitir, pregar a palavra de Deus recebendo dinheiro. Não podia ser pago. Entendeu? Então, com o tempo, a gente foi pregando esse tipo de coisa. E sempre querendo melhorar, trabalhando. Sai um transmissor melhor, você vai lá e compra um transmissor. Ultimamente, pouco tempo antes do Humberto falecer, nós compramos, que o sócio meu na rádio não era o Humberto, era a Vânia, que é a mulher dele. Mas eu tinha que dar ordem para ela se ela ia me ajudar a pagar o transmissor ou não. Nós compramos um transmissor no Rio Grande do Sul, a fábrica lá. Pagamos 3 anos atrás 150 mil em transmissor. Na época precisava de uma antena para colocar 2 transmissores. Eu não tinha ela no Brasil. Nós importamos a antena da Itália. Pagamos mais caro na antena do que no transmissor. Isso para melhorar a qualidade. E isso também em equipe, porque eu estava te dizendo, aqui o que é para seguir a legislação é comigo. Advogado antigo. E de lei isso aí tem. Aí, não, a lei, quando você não entende, você busca a lei e vai ler. Né? Lei é um texto. Então, qual que é o número da lei? É tal. Você vai lá e lê a lei, é aquilo que eu te disse, e interpreta. Às vezes eu interpreto de uma forma, o juiz de outra e o desembargador de outra. Né? Mas não está escrito na lei que a gente tenta seguir. No restante, eu passo para o Paulo Atrado, falo, eu quero uma rádio que vai virar televisão. Fica caro. Eu falei, não, vamos fazer aos poucos, não é de uma vez também. Depois você compra um aparelho, outro. Aí ele se associou que eu digo assim, chamou o G, que é também parceiro nosso servidor na rádio. Tem um técnico lá em patrocínio, chama Eli, que é uma sumidade. Ele cuida da Veredas, ele cuida da JK em Brasília, que é o Paulo Otávio de Brasília. E fez da rádio chegar onde chegou, na parte técnica que você está dizendo, são eles. Paulo Otávio, G e o Eli. E depois que a parte técnica está pronta, aí você precisa de quem? De quem faz essa coisa parafernália sem engrenagem funcionar. É uma roda, uma engrenagem. Aí você vai precisar dos seus locutores.
vai precisar do jornalista, que é o Franco, você vai precisar do apresentador do programa Sertanejo, que é o Zé Araújo, você precisa do programa da tarde, que é o Marco Júnior. Marco Júnior, o Marco Júnior, inclusive, veio de Arinos. Veio de Arinos, o Paulo Otávio trouxe ele de Arinos. Agora, quem descobre também essas pessoas, esses artistas que eu digo, é o Paulo Otávio. Não sou eu. Nem passa por mim. Não, é com ele. Isso aí não resolve nada disso. Então, está dando certo porque nós estamos trabalhando em equipe. É o que você está dizendo da prefeitura. Se você souber escolher seu time, você vai ganhar o campeonato. Se você não souber escolher o time, você tem que escolher. E o que é o time? É técnico. Não adianta eu colocar um técnico para mexer no meu transmissor se ele não tiver qualidade para aquilo, se ele não tiver expertise para aquilo. A prefeitura também eu acho que é a mesma coisa. Eu tinha uma ideia, quando mexia com política, eu não mexo mais, eu pensava assim, o número maior de profissionais que eu puder ter na prefeitura, se eu fosse prefeito, eu colocaria concurso. Cargo de confiança é cargo de confiança. Agora, cargo técnico é cargo técnico. Não adianta você colocar na prefeitura um médico, por exemplo, às vezes vai cuidar da tributação da prefeitura, um farmacêutico. Não tem nada inerente à profissão dele. Agora, um secretário, você já viu o secretário de saúde, que foi o Zé Serra, foi o melhor que o Brasil já teve, né, na história. Ele é economista. Mas tem alguma coisa inerente na saúde, com a economia, né, a gestão. Né? Então é isso que tem, é o que o Bolsonaro também, eu entendo, não demonstrando lado político. É o que ele fez no governo dele, só colocou técnico. Ele montou um time bom. Você não pode colocar, não vou colocar o secretário de saúde, que é o Zé Batista. Aí eu dou entrevista e falo, você é secretário de saúde, eu não sei nada de saúde. Você não pode. Já queima o filme. Não passa nem credibilidade. Não passa, né? E está acontecendo. Então não pode fazer isso. Aqui está dando certo, graças a Deus, é porque trabalha em equipe e está sendo bem escolhidos os condutores dentro da rádio. Doutor José, o senhor falou de antena e eu lembro que para colocar uma lâmpada lá em cima necessita de um meio maluco para fazer isso. É um profissional dedicado, mas que não existe aqui na nossa região. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. A antena, nós tínhamos a antena da AM, que da é a AM, mais perigosa. Ela tinha 138 metros de altura. E a lâmpada lá em cima, de vez em quando, queimava. É aquela lâmpada vermelha que sinaliza perigo. É o avião, para tela à noite ali e tal. Aí, tinha que trocar a lâmpada. Não tinha ninguém para trocar. Aí, apareceu uma pessoa, lá, eu vou casar, eu subo lá. Foi lá na CEMIG e eles não quiseram emprestar os equipamentos para ele subir lá. Você sabia osso? Ele subiu por dentro. Eu acho que o Vilela está aqui assistindo o podcast, eu acho que era o Vilela até que trabalhava na rádio. Pagou ele e subiu lá. Mas aí que eu volto na lei. Eu fiquei sabendo e falei, olha, não pode. Uma pessoa dessa cai ali. Dependendo da idade dele, eu vou ficar em 30, 40 anos pagando indenização para a família dele. Com certeza. E para subir lá agora, só tem que ser de empresa e tem que ter contrato. A empresa vai ter contrato, faz o pedido e ela me manda a nota fiscal. Eu pago aí ela, que é a responsabilidade dela. Então hoje, tínhamos, quem estava subindo lá era uma empresa de Paracatu, quando queimaram. Agora, por último, queimou, teve que trocar a antena, veio uma pessoa de Governador Valadares, que é um senhor de 60 anos, para montar aqueles módulos de 3 metros cada um. Ele sobe com aquilo, parafusa primeiro, desce, leva outro, o tubulão, é impressionante você ver aqui.
Zé, já aconteceu de chegar lá em cima e esquecer a lâmpada lá embaixo? Não. Você tá doido, esse é o problema, né? Você já pensou? Agora, Tiago Batista, a gente entra no... Você já assume o governo, né? Assume a administração municipal com o evento que é o aniversário da cidade, 81 anos. Você está prometendo uma grande festa, trazer e resgatar, né, esse sentimento do unaiense, que é... O unaiense gosta de trabalhar, mas gosta de festejar também. Quem gosta, né, cara? O que você está programando aí? O que a população de Unaí já pode... Já tem, claro, a divulgação de parte da programação, mas o que você está pensando aí, nesse curto espaço de tempo, já promover uma festa na altura da população de Unaí? Ô Frank, quando nós fomos aí para a campanha, nós procuramos entender o cenário de Unaí, todas as dificuldades, fizemos um planejamento estratégico, fizemos pesquisas qualitativas para saber aonde está doendo no cidadão. Nós sabemos aí que nós temos inúmeros desafios em todas as áreas: saúde, educação, infraestrutura, questão de mobilidade urbana, né, doutor Zé Batista? E a gente foi, acima de tudo, ouvir a nossa população. E é o que eu tenho falado muito com a nossa equipe. Gente, vamos ouvir a nossa gente. Vamos ouvir o nosso povo. Vamos ter sabedoria para poder escutar. Não é só falar, nós precisamos ouvir. Porque se a gente não ouvir o problema, a gente não entra com a solução. É o que eu faço, Batista. Vai no médico. Primeira coisa que o médico te pergunta é: aonde é que está doendo? O que você está sentindo? Só depois ele entra com o remédio. Eu tenho um amigo aqui que falou: o que você está sentindo? Ele falou: saudade de João Pinheiro. O que você tem? Aí ele falou o nome do comércio que ele tem. Não, a dor, não aguentar a dor. Então, assim, a gente tem feito muito isso. E eu falo que eu comecei a observar que nós temos algumas riquezas em Unaí. A maior delas são as pessoas, nada funciona sem as pessoas, então as pessoas têm que estar bem. A outra riqueza que nós temos é o agronegócio, mas nós temos outra fonte de geração de emprego dentro do município, que é o comércio de Unaí, comércio local. Muito, então é muito importante. E aí, durante a campanha, eu fui fazer uma visita dos comércios de Unaí, e eu fiquei preocupado em relação ao futuro do nosso comércio. Muitas empresas fechando, os proprietários vão conseguir pagar os seus funcionários, e aí começou vindo as reclamações e ouvindo também o que seria a sugestão. Ele sabe que nós precisamos atuar muito aí em cursos técnicos profissionalizantes para qualificar a mão de obra, porque hoje também, doutor Zé Batista, não falta o emprego, às vezes falta a mão de obra qualificada. E nós queremos atuar em parceria com o governo do estado, governo federal, SEBRAE, para a gente qualificar a mão desses jovens aí. Às vezes tem jovens ganhando um salário mínimo, poderia estar ganhando 4 salários mínimos, mas não tem a mão de obra qualificada. E aí o que nós percebemos? Que os grandes eventos, e aí o Paulo Otávio sabe muito bem disso, esses grandes eventos movimentam a nossa cidade. Vem muitas pessoas de fora para cá. Fica muito dinheiro aqui. Enche os hotéis, padarias, supermercados. E eu falei, é responsabilidade da prefeitura ajudar a fomentar o nosso comércio. E aí, quando ganhamos a eleição, o compromisso nosso era resgatar as peças tradicionais, nós percebemos que nós não teríamos tempo hábil para poder realizar um evento de grande porte aqui no município de Unaí. Porque tomamos posse dia 1º, aniversário agora é dia 15. Então não dava tempo de licitar nada, mesmo com o orçamento, mesmo com o recurso em caixa. E aí, ali, conversando com o meu travesseiro ali, falei, como que nós vamos fazer isso? Eu acho que nós precisamos entrar trazendo essa alegria. E mais do que isso, doutor Zé Batista, nós precisamos resgatar no nosso unaiense o sentimento de pertencimento. O cidadão tem que bater no peito e falar assim, eu sou de Unaí, eu tenho orgulho de morar em Unaí. Isso é uma série de fatores que a gente tem que fazer, né? O poder público, juntamente o poder executivo, legislativo, trabalhar em parceria, ouvindo a nossa gente. E eu falei, peraí, o aniversário não é da prefeitura, o aniversário é de Unaí. E dentro de Unaí, além da prefeitura, da Câmara Municipal, o Poder Judiciário, nós temos várias empresas que contribuem e já vem contribuindo há muito tempo com o crescimento. A Rádio Veredas, por exemplo, mantém quantas famílias aqui? Né? Então, participa do crescimento e do desenvolvimento da nossa cidade. E eu falei, gente, a prefeitura não dá conta de fazer, vamos arrumar quem dá conta de fazer, vamos ser os organizadores do evento, mas com a parceria das cooperativas. E aí é que eu quero agradecer muito, Franco, mas muito mesmo.
essas pessoas que acreditaram nesse projeto, né? A Coagril, a Capu, Cicobi Noroeste, Cicobi Gerais e tantas outras empresas que estão ajudando na realização desse evento. E aí, não é só o evento, só o show aí do Guilherme Santiago. A programação começa com competições esportivas, dando ocupação saudável para os nossos jovens, futebol de areia, corrida de rua, bike, caminhada, valorizando essa questão da causa animal também, que é um desafio que nós vamos enfrentar, tirar esses cachorros, esses animais abandonados, sem deixar de lado o que nos move, que é nosso Senhor Jesus Cristo aí, missa, culto evangélico, respeitando todas as religiões. Nós vamos ter esse governo aí, dentro da nossa administração, nós vamos ter pessoas ligadas à religião católica, à religião evangélica, para que lá dentro, junto comigo, o Celinho, nós possamos discutir quais são as pautas interessantes que precisam ser defendidas. E aí nós fizemos essa grande união, que o aniversário não é da prefeitura, o aniversário é de Unai. Aí eu estou muito feliz mesmo, né? Agradeço imensamente todas as pessoas. Doutor Zé Batista, o aniversário da cidade, nem um centavo do município. Tem a participação dos grupos de serviço? Participação dos grupos de serviço. Aí é onde que eu falo, que a gente vai conversando, vai ouvindo, vai chegando. Nós poderíamos aí, as empresas que estão patrocinando, poderiam falar, não, vamos terceirizar o bar e esse dinheiro a gente põe no caixa de novo. Não, o que essas empresas fizeram? As empresas falaram, não, toca aí, Tiago, vê de que melhor forma. E a gente sabe, e aqui eu quero render também as homenagens aos clubes de serviço de Unai. Então, você faz parte do outro, Paulo Otávio, eu fui do LAIS durante muito tempo. A gente sabe o quanto esses clubes de serviço são importantes para o Unai. As nossas instituições, a PAI, a Abrigo, se não fossem elas, a prefeitura ia ser responsável por isso e não ia dar conta. Além da gente não dar conta, a gente ficaria muito mais caro para o poder público. Os clubes de serviços vão tocar toda a comercialização de bebidas e comidas e toda a renda revertida aí para a nossa população. Então, o que essas empresas entenderam? Quem vai estar dentro do show? O seu funcionário, o seu colaborador, a Coagril, a Capu, quem vai estar lá? Os seus cooperados. Então, essas empresas estão presenteando, né, os seus colaboradores, os seus funcionários. A prefeitura, com a sua equipe, está entrando ali com a mão de obra, com a organização. Nós vamos ter dentro do evento o pessoal da reciclagem, além de estar mantendo o espaço limpo, todos uniformizados, eles também vão estar pegando ali um rendimento extra. Então, um evento muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo, e só está sendo possível porque a comunidade unense abraçou. Muito bem. Doutor José Batista, essa questão das festividades, ela se torna imprescindível para uma cidade. Não só se vive de trabalho, não só se vive de produção. Aqui produzimos muito, trabalhamos muito, mas a diversão, o entretenimento, ele faz parte. A família trabalha a semana inteira, precisa ter momentos de descontração. E a descontração vem com eventos assim. A Rádio Veredas, que sempre foi parceira nas coberturas dos grandes eventos e do aniversário de Unai, fará mais uma vez uma grande cobertura. A rádio, como eu disse, a rádio é parceira do município de Unai. Então a rádio estará passo a passo com a prefeitura, com os eventos, já iniciando com a comemoração do aniversário da cidade, que é de suma importância. Todo prefeito que assume passa pelo que o Thiago está passando, essa dificuldade de fazer a festa. Porque está saindo, mas sai dia 30 aí. Está entrando, entra 2 semanas antes. Então ele tem que preparar a festa, teve que preparar a festa antes de entrar. Então tem que ter o apoio da comunidade, tem que ter o apoio dos clubes de serviço e o apoio da Rádio Veredas, tanto na divulgação quanto no acompanhamento. A rádio estará presente e vai estar à disposição da família. José Batista, eu quero saber a importância aí desse trabalho, dessa abertura que a rádio está dando em relação a isso. Sempre deu, né, de levar informação, a gente sempre foi muito bem recebido aqui. Quando, através de algum deputado, consegue alguma emenda, a Rádio Veredas abre as portas para a comunidade saber qual benefício está chegando. Muitas das empresas que entraram em parcerias
nos ligou porque ouviu através da Rádio Veredas. Olha, eu ouvi que vai ter um aniversário, eu também quero ser parceiro. Sim. Algumas pessoas mandaram mensagem para mim no WhatsApp: Thiago, eu quero ser voluntário, eu quero trabalhar lá na festa, encaixa lá. Olha você ver que pai. Isso é o sentimento de pertencimento voltando para a população de Unai. Isso é muito bacana. Bom, para a gente finalizar, doutor, sempre eu viajo, muitas vezes eu chego em Patos, vou pegar um exemplo de Patos de Minas, Sim. porque a gente chega em Patos, Uberaba também é outra cidade que a gente escuta muito isso. O morador de Patos, o cidadão de Patos, o filho de Patos, quando fala de Patos, ele fala com o coração cheio. Eu moro em Patos, eu moro na avenida, vamos pegar aqui, Avenida Marabá, em Patos, ele fala com o peito cheio. Isso falta também no Unai, o Unai se vestir, né? Essa camisa e falar o senhor não é unaiense, mas o senhor é filho de Unai por ter adotado essa cidade para criar a sua família. Bebeu água do Bebeu água. Não é você que escolhe a cidade te escolhe. É verdade. Não é? Então, eu cheguei em Unai em 76 e abraçado por Unai. Sou cidadão honorário de Unai, por reconhecimento da Câmara Municipal de Unai, legislativo. E a diferença que você está falando, do patense, do patureba, do uberabense, é que a maioria deles nasceram em Patos e nasceram em Uberaba. Permanecem? A maioria hoje dos mais antigos em Unai nasceu no Carmo Paranaíba, igual eu nasci no Carmo Paranaíba, os antepassados dele. Unai tem isso na sua origem, né? Do Carmo Paranaíba também é findiano. A família dele veio do Carmo. Você viu o Branquinho falando ontem, a família dele veio do Carmo. O fulano veio de Compel, o outro veio de Martim Campos, hein? A maioria. E os demais vieram do Sul. Vieram do Paraná, vieram de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais do Paraná, São Paulo. Então, o que tem o Unai hoje, que o Thiago vai criar não vamos dizer patriotismo, esse municipalismo, né? Essa identidade com a cidade de Unai, já é a geração dele. Geração dele, sim. Praticamente todos nasceram aqui. E não tem hoje Unai um empreendedor com 40 anos, ele veio do Sul. O pai dele veio do Sul, mas ele nasceu aqui. Ele veio tem 40 anos para votar, tem 40 anos, veio de onde? Ele nasceu aqui. O pai dele veio do Carmo Paranaíba, mas ele nasceu aqui. Então vai criar isso. Nessa faixa que eu falo, tem 40 anos, vai nessa faixa, daí para frente, daí para trás, quer dizer, todos praticamente nasceram aqui. Aí vai criar essa identidade, mas precisa do que ele está se propondo a fazer. Tem que criar essa vontade, esse amor pela cidade. Como? Fazendo mais um aniversário da cidade, fazendo uma festa depois do Carnaval, por exemplo. Cuidando bem da cidade. Cuidando bem da cidade. Porque você chega em Patos, você tá em queixo quando você chega em Patos. Eu ouvi na rádio, na TV do dia que o Atlético foi jogar em Patos, o cara fazendo um comentário, e ele abriu um espaço no comentário para elogiar a cidade, falando sobre a limpeza, a qualidade de vida, a beleza da cidade. Por quê? O atense, o patureba que nasceu ali, que quer arrumar a cidade, quer tratar a cidade, E contribui também. como se ela fosse dele, né? Então, está nas mãos dele. Ele vai fazer isso, tenho certeza. Thiago, foi onde o Unai chega, porque o Unai chega com 81 anos ainda em pleno desenvolvimento. Aonde a gente entra, em rua que se passa, tem 2, 3, 4, 5, 6 obras em andamento. Aonde que esse município vai chegar? Deixa eu te falar, Frank, eu acho que esse município ainda ele tem tanto para crescer e para evoluir. Primeiro que nós temos aí uma topografia muito boa, né? Aqui nós estamos no vão, mas um vão plano. Isso facilita muito, diferente que outros municípios. Nós somos filhos de Paracatu, aqui Paracatu já não é tão plano, é mais morrada, mas o Unai tem essa característica plana. Nós temos aí riqueza hídrica, nós temos o Rio Preto, o lago para nós, as barragens aí também tá proporcionando esse armazenamento de água. E acima de tudo, Fran, nós temos um povo muito trabalhador, mas muito trabalhador, guerreiro, inovadores, buscam sempre o crescimento, o desenvolvimento. O que nós estamos precisando agora, Fran? Vender o Unai.
Na verdade, quando eu falo vender o NAI, é mostrar o NAI para os para deputados estaduais, federais, senadores, mostrar a riqueza e quais são as potencialidades que nós temos. Nós temos que ficar marcado em NAI com coisas boas, não com coisas negativas, né? A gente vê algumas operações policiais saindo, enfim, mas nós temos muita coisa boa para mostrar. A nossa gestão quer atuar muito nisso, mas também nós temos que limpar a nossa casa, nós temos que cuidar da nossa casa. Quando a gente vai receber visita, a gente precisa, né, arrumar a mesa ali, passar a vassoura no chão, trocar uma lâmpada que está queimada. E hoje, se você me perguntar qual vai ser a prioridade do nosso governo, é muitas prioridades mesmo. Nós estamos aí com ação atuante já na área da saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. Se estiver doente, sem saúde, a gente não dá conta de uma festa, não dá conta de praticar um esporte, né? Não dá conta de levar o filho para passear na praça. Nós temos que dar saúde de qualidade e acessível para a nossa população. Mas nós queremos também, o doutor Zé Batista falou de Patos, estive ali recentemente, eu cheguei em Patos ali, uma avenida bonita, limpa, com flores, isso enche os olhos, né? A primeira impressão é que fica. E nós já trabalhamos aí para aumentar o orçamento para cuidar da empresa pública, saindo de 1.800 para 1,5 milhão mês, mas dentro de 4 anos nós queremos chegar um pouquinho mais além, para termos uma cidade limpa. Eu tenho ouvido muito isso, sabe, doutor Zé Batista? O pessoal falou, Thiago, a cidade está suja demais. Mas aí não é só a prefeitura, não. O cidadão também tem que ser educado, o cidadão precisa fazer a sua parte. A prefeitura vai fazer e nós vamos ter uma ação forte em relação a isso. As pessoas vão ter que cuidar do que é seu. Olha, eu já assisti a prefeitura colocar um carro na rua, um carro de som, pedindo o NAES para não colocar lixo na parte central da avenida. O carro passando e a pessoa pôr o lixo. Nós vamos ser muito eficientes. Pensei, não deve estar ruim. Nós vamos ser muito E aí sim eficientes. é o prefeito. Nossa, eu tenho observado, eu moro ali no bairro de Viné, dessa avenida, eu vejo muito material, lixo, sacolas, nos canteiros centrais. Nós queremos melhorar a parte de iluminação, nós vamos atuar de forma firme e eficiente na coleta desse lixo, na varrição, mas o cidadão também vai ter que contribuir, sabe? Nós temos, e é esse sentimento de pertencimento. Pô, o canteiro ali é meu. Faz parte tá na frente do meu comércio. Extensão. E o comerciante precisa entender que se o canteiro na frente da empresa dele estiver bonito, valoriza o comércio dele. Chama atenção. A gente chega a fazer campanha na rádio, a modo próprio. Por exemplo, não, tem campanha na rádio com relação a ruídos, barulho da rua e tal. Não adianta. Fala. Eu, no meu apartamento, ali eu moro na esquina quase da Luiza Tijuto, com o Renato Valadares, eu moro no 3º andar. Eu não sei porquê, se jogar tampinha na rua ou no apartamento. Eu agora, esse mês, eu coloquei janela acústica nos quartos que dão pro lado da avenida, senão você não dorme. Passa a moto a noite inteira, passa caminhão na avenida. Tive que colocar janela. Ou eu vendo o apartamento, ou eu ponho as janelas. Eu fui vender para comprar outro em outro lugar, eu achei que não compensava. Eu falei, em Brasília, contratei uma empresa, veio e colocou as janelas. É a forma que eu consigo dormir. Realmente. Então, assim, eu vejo que... Tem que reeducar mesmo. Reeducar a nossa não é fácil, não é fácil, é uma ação constante. Eu acho que tem que ser campanhas permanentes, não pode ser campanha isoladas. Nós queremos envolver os clubes de serviço, as instituições, as escolas, que eu acho que é muito importante a criancinha chegar em casa e ensinar o pai. Eu aprendo todo dia com as minhas filhas, né? Às vezes a gente vai ficando um pouquinho lerda e é costume mal alguma coisa. A criança tem também, né, já hoje condição de nos ensinar. Então eu aprendo todo dia com elas. Então, nós vamos iniciar, nós pedimos o aditivo do contrato de limpeza, doutor Zé. Nós vamos fazer uma nova licitação agora. Nós vamos separar um orçamento maior para cuidar. Nós temos um grande desafio que é o nosso lixão. Já tem uma área aí licenciada. Nós vamos estudar qual que é o melhor caminho, se vai ser através de um consórcio dos municípios, aqui o Covares, para que uma ou duas cidades façam o seu aterro e as outras levem o lixo para lá, porque a questão ambiental hoje é coisa séria mesmo.
ou se nós vamos construir o nosso aterro por conta própria, ou vamos fazer uma PPP. Nós, além de coletarmos de forma bacana, nós queremos melhorar o material que está sendo usado na pintura dos meio-fios. Talvez, em vez do cal, nós vamos usar tinta a óleo. Nós estamos querendo melhorar o sistema de poda das árvores, porque o que eu observo, principalmente em alguns bairros do Unaí que tem avenidas, com os canteiros centrais, qual em frente à sua casa? Iluminação de um lado, não tem iluminação do outro. Então a luminosidade por causa das árvores não deixa, as árvores não deixam passar. Hoje nós já estamos estudando uma maneira de colocar iluminação central. Aí vai ficar bonito, com os meio-fios pintados. E aí, estando desse jeito, talvez o cidadão fale, nossa, está tão bonitinho, não vou colocar o lixo ali. E aí a gente vai fazer uma campanha educativa, com algumas notificações, mas se não funcionar, vem a penalização. Né? A gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso, porque nós estamos administrando a coisa que é pública. O canteiro não é do empresário, o canteiro é da população, quantas pessoas passam por ali. Então eu tenho certeza aí que são muitos desafios, saúde. Nós vamos contratar uma empresa especializada em mobilidade urbana, falando de desenvolvimento econômico. Todos os cursos de gestão pública que eu fiz. Quando você tem um estacionamento mais acessível perto da sua empresa, você aumenta de 25% a 30% do seu faturamento. A Rádio Vereda tem falado muito disso. Eu tenho notado que na rua Nossa Senhora do Carmo já tem muitas lojas fechadas. E eu acredito que é por falta de estacionamento. Isso ocorre na Avenida Governador Valadares. Teve uma pessoa que me falou que tem um imóvel no governador, num lugar bem localizado. Ele alugou lá para a pessoa colocar uma revenda de tinta. Ficou lá, acho que 1 ano, não vendeu nada. Por quê? Não tem estacionamento. A gente vai para lá para comprar 2 latas de tinta que pesa 10 quilos. Ele não consegue carregar, ela vai levar lá no outro quarteirão. Eu falo do Zé que o Unaí, com seus 81 anos, cresceu muito. Cresceu, a cidade é grande. Só que o poder público não conseguiu acompanhar o desenvolvimento. Os empresários se uniram ali, foram construindo loteamentos e tal, e o poder público não conseguiu acompanhar. Eu fiquei sabendo de uma empresa muito boa que elabora projetos de mobilidade urbana. E eu fiquei sabendo que o prefeito de Patos tinha contratado ela. Estive agora recentemente com ele e perguntei desse projeto e o que ele me falava. Ele falou que foi fantástico. Provavelmente é o que nós vamos fazer no Unaí. É lógico que é um projeto que demora aí cerca de 1 ano para ser construído. Porque hoje, doutor Zé Batista, eu falei isso muito na campanha. Sabe quem que regulamenta o trânsito no Unaí? Não é a prefeitura, não é a polícia militar, é o cidadão comum que fala assim, põe uma placa de palha aqui para mim, põe uma pita aqui para mim, uma lombada, proibido estacionar porque é para deficiente e tal. E não pode ser assim. Nós temos que trabalhar de forma profissional. Então nós vamos contratar essa empresa, ela vai estudar o trânsito do Unaí, elaborar um plano de trabalho e ao longo dos 4 anos nós vamos executar. Talvez eu não consiga executar tudo, mas o próximo prefeito a gente deixa Aqui eu também quero reconhecer que nós tivemos aí a colaboração de outros ex-prefeitos, muitas obras aí que não foram concluídas, nós vamos concluir, como o outro também pegou, e algumas coisas, igual esse plano, talvez a gente não consiga implementar todo esse plano de mobilidade em 4 anos, mas o próximo prefeito conclua, já está aí. Tem que começar. Então, e trabalhar como a rádio tem que trabalhar, de forma profissional, de forma técnica e com muito amor, Zé. Se não tiver o amor, a vontade de fazer, as coisas não vão acontecer. É o que nós estamos querendo implantar na nossa gestão. Eu falo que, durante a campanha, eu falei do governo participativo. O que é? Envolver a sociedade mesmo, ouvir as entidades, ouvir as pessoas técnicas que não estão dentro do governo. Um governo moderno, que a gente tem que levar a modernidade. Hoje, uma empresa está demorando aí cerca de 4 meses para ser aberta, aí por falta de um alvará. Nós vamos implantar o alvará provisório para que o empresário abra a empresa rápida, comece a gerar emprego e renda para 4, 10, 20 famílias e com um determinado tempo ele leva os documentos necessários. O MEI hoje você abre o MEI sem você não depende da prefeitura, né? Nós queremos expandir isso aí, nós queremos facilitar a área da construção. O cara atesta ali, o próprio engenheiro que está dentro das normas, do plano diretor do município. Se ele começar a construir fora,
Aí ele tem responsabilidade. Depois ela tem responsabilidade, inclusive de demolição. Mas para quê? Se demora 6 meses para liberar o alvará de construção, olha a economia que deixou de ser girada aqui dentro do município. Funcionários, loja de material de construção, enfim. Então a gente quer dar agilidade, modernidade, e a outra é a prevenção, doutor Zé Batista. A rádio é importante nisso. Nós temos que criar programas preventivos. Eu falo que é muito mais barato a gente cuidar da saúde do que depois tratar da doença. É muito mais barato a gente proporcionar esporte para os nossos jovens, cultura e lazer, do que depois ter que cuidar de um jovem aí que foi para o caminho errado. Então a gente quer ter esse governo participativo, mas um governo amoroso. Eu falo do governo amoroso, a gente tem que estar com amor mesmo de fazer as coisas acontecerem. Fazer muito com pouco. Era mais cômodo para nós agora, nessa gestão, falar, olha, esse ano nós não vamos fazer o aniversário da cidade, nós não temos tempo para isso, são só 14 dias. Mas não, o que nós colocamos? O amor pelo Naí, a vontade de fazer. Já que nós não tínhamos tempo hábil, nós fomos arrumar outra ferramenta. Vamos fazer o aniversário, estamos fazendo o aniversário, sem gastar um centavo, né? O evento de qualidade e, acima de tudo, ajudar as instituições de caridade. Se a gente não tivesse a disposição e o amor para fazer, não teria feito. Muito bom. Bom, Tiago, nós não entramos nas questões administrativas, até porque o seu governo está apenas no início e, claro, teremos outras oportunidades para aprofundar mais naquilo que você teve como projeto para melhorar o desenvolvimento de Unai. Falamos aqui, trocamos uma conversa, um bate-papo, e é isso que era justamente o nosso objetivo. Agradecer a sua presença, desejar, o doutor Zé já desejou aqui. Não, mas já acabou? Você Tem uma hora. Desejar um sucesso para você e deixar os microfones do nosso podcast abertos para você passar uma mensagem para o unaense por ocasião aí dos seus 81 anos. Beleza, dizer que esse tempo de prosa, doutor Zé Batista, foi bom demais. Esses dias eu falei com o Fábio Baquerite, que é o secretário de saúde. Falei, olha, nós podemos até não criar parcerias aí, mas bater um bom papo, tomar um café, comer um queijinho, é comigo mesmo. E abre portas, né? Abre portas, né? Então, o Franco, um cara bom de prosa, o doutor Zé Batista também, por isso que eu assustei, que já passou, foi tão bacana. Mas assim, primeiramente, parabenizar vocês por essa iniciativa, mais uma vez a Rádio Veredas inovando, né? Modernizando, com essa modernização, levando informação, né? Além do áudio, tem o visual também agora, né? Audiovisual aí para a população através das redes sociais. E dependendo de onde que a pessoa estiver, se ela tiver com o celular conectado na internet, já recebe informação ali. Então, parabéns, agradecer muito pelo convite, oportunidade interessante para que a gente esteja aqui. Quero voltar, viu, Fernando? Doutor Zé Batista, quero voltar, que é uma forma da gente levar informação para a nossa população. Nós temos muita coisa boa para anunciarmos já no início, obras que realmente vai trazer qualidade de vida para a nossa gente. Eu estou muito otimista, estou muito feliz. Eu, mais do que ninguém, estou acreditando na nossa gestão, falo isso mais uma vez, desprovido de vaidade. Quero que a população acredite nessa gestão, não é a gestão do Tiago, é a gestão de Unai, né? Como o senhor disse lá no início do nosso bate-papo, a eleição acabou e agora nós vamos governar para todo mundo. Aquele ditado, de cabo a rabo, nós vamos governar de cabo a rabo. Quero saber agora se votou, se não votou, né? Nós queremos que o povo de Naí volte a ser feliz e para isso precisa da união de todos. Então, eu tenho certeza aí que a nossa equipe, é o que eu tenho falado com essa. Nós tivemos um lema da campanha que é modernidade, prevenção e participação. Agora nós temos um novo lema também, missão dada, missão cumprida. A nossa equipe vai ter que estar ciente disso. E se nós errarmos, é o cidadão lá na ponta que está sofrendo. E o que a gente quer é fazer o nosso povo feliz, sem sofrimento nenhum. Agradecer essa oportunidade e mais uma vez, Frank, pedir à nossa população, reze por nós, reze por essa gestão, reze para o Naí possa prosperar e pode ter certeza que com muito amor, com muita dedicação e acima de muita fé, nós vamos reconstruir o Naí e voltar o Naí para os trilhos do desenvolvimento e do progresso. Mas isso só vai ser possível com a participação e a colaboração de todos. Thank you.